Tudo bem, pessoal? Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aulinha aqui de resolução de questões discursivas. Vamos para uma questão que envolve direito penal, tema tratado na jurisprudência do STJ. Vamos ver que do STF tem alguma polêmica a respeito, vamos entender melhor. E é um assunto que eu reputo bem polêmico. Para ser sincero, não sei se eu concordo, viu, com o desfecho jurisprudencial. Mas, enfim, vamos fazer a nossa análise crítica e vamos também, né, entender as razões pelas quais a jurisprudência tem decidido da forma como tem feito. Boa noite a todos aqui no chat. Vamos compartilhando aqui, pessoal, o nosso slide. Aqui. 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 Deixa eu botar para apresentação. Vamos lá, rodada 18 de 2022, as questões discursivas. Começamos com o enunciado. O enunciado, na verdade, pessoal, ele foi construído em cima de um caso concreto julgado pelo STJ, e nos mesmos detalhes aqui, tá? Para ser o mais fiel possível à situação fática examinada pelo STJ. Então, o Ministério Público tinha denunciado, em razão de o nosso personagem aqui, Jagunço Mulambo, ter destruído e inutilizado coisa alheia, no caso, uma tornozeleira eletrônica, pertencente à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, prejuízo de R$ 1.100. Segundo o apurado, ele estava recolhido no Centro de Detenção Provisória de Álvaro de Carvalho, que é real, né? Todos os dados aqui são reais, beneficiado com a saidinha, né, de final de ano, condicionado ao uso de tornozeleira eletrônica. Ele rompeu a tornozeleira, com isso inutilizou o equipamento e acabou empreendendo fuga. Então, a dúvida era: houve crime e qual o tipo relacionado com a situação narrada na denúncia? Então, aqui, pessoal, o tipo penal relacionado com a denúncia era o inciso 3º do parágrafo único do artigo 63 do Código Penal, o dano qualificado. E aqui vejam que a tornozeleira eletrônica, o enunciado deixava claro que pertencia à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo. Que, pessoal, primeiramente, né, não era o crime de evasão, porque não havia qualquer tipo de violência contra a pessoa. O crime de evasão, crime contra a administração da justiça, do 352, pressupõe que o cara se evada ou tente se evadir mediante violência contra a pessoa, não tinha nada disso no caso. Então, ficava no crime de dano, né, sem dúvida alguma. Alguns trouxeram uma jurisprudência do STJ de que não caberia analogia em Malam Partem, porque a tornozeleira seria de propriedade particular de uma empresa contratada pelo Estado, e como o 163 fala, né, não dá essa abertura, haveria analogia em Malam Partem em considerar o dano qualificado. Aqui é aquela história, né, pessoal? A gente tem que ter atenção à situação concreta. Tem estados que é de empresa particular, tem estados que o próprio estado compra, como é o caso aqui, inclusive, desse processo julgado pelo STJ. Era, de fato, uma tornozeleira eletrônica de titularidade da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, ou seja, de propriedade do Estado de São Paulo. Então, não tinha dúvida aqui quanto à incidência do 3, parágrafo único, inciso 3º, tá? Essa jurisprudência do STJ para outras situações, para outra situação fática, não para esse caso aqui. Por outro lado, pessoal, muitos alunos referem 163, inciso 3º. Está errado, é 163, parágrafo único, inciso 3º, tá? Detalhezinho, mas na hora da prova tem desconto, sim, né?
Então, quanto à tipificação, esse era o dispositivo exato a ser mencionado. Vejam que não adianta citar crime de dano qualificado, não adianta simplesmente, né, para não ter desconto. Não adianta citar simplesmente artigo 163, tem que ser exato, tem que ser preciso. O tipo penal preciso é este, 163, parágrafo único, inciso 3º. Então, se colocar só 163, não é suficiente, vai perder ponto, né? Vai ganhar ali um meio ponto, digamos assim, como a gente via nas nossas provas de colégio, né? Vai ter desconto pelo espelho com certeza. Então, esse era o tipo penal relacionado, né? E afastamos aí outras possíveis qualificações jurídicas desse fato, possíveis tipificações. E aí o ponto é que o crime de dano exige o chamado animus nocendi, que é o elemento subjetivo especial, o dolo específico, o especial fim de agir exigido pelo artigo 163. Em vista disso, pessoal, o STJ consolidou a jurisprudência no sentido de que, para a caracterização do crime de dano, em especial aqui do dano qualificado, é imprescindível o dolo específico de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Então, vejam, aqui não basta o dolo genérico, tem que ter o intento de efetivamente destruir. E em vista disso, o STJ vai dizer, se o cara destrói a tornozeleira eletrônica para se evadir, ele não comete o crime em foco porque falta tipicidade subjetiva. Tipicidade objetiva está presente. Seja a tipicidade formal, a adequação é perfeita, 163, parágrafo único, inciso 3º do Código Penal, ou seja, houve ali, de fato, o dano ao patrimônio público, a tipicidade material, porque se trata de erário de administração pública, então o valor ali de 1.100 ele não atrai incidência de insignificância, né? E, por outro lado, falta, no entanto, o elemento subjetivo considerado, né? O dolo específico, o elemento subjetivo especial. Em vista disso, o STJ tem entendido que essa conduta ela é atípica. E aí nós temos, pessoal, no STF, um julgado que por vezes é lembrado lá da década de 90, do ministro ainda Carlos Veloso, que ele fala que o crime de dano ao patrimônio público, ao erário, não pressuporia o dolo específico, seria suficiente o dolo genérico. O problema, pessoal, é que esse caso julgado pelo STF, além de ser um julgado de turma, não é um precedente qualificado, além de ser um precedente antigo e não reiterado, e, por outro lado, além de não ser um precedente específico para essa situação de fuga, o precedente simplesmente fala que basta o dolo genérico, mas não diz que se o cara rompe para se evadir a tornozeleira eletrônica, ele cometeria crime. Então, na verdade, ele simplesmente diz que seria suficiente o dolo genérico. Claro que aplicando essa tese para essa situação fática, haveria crime. Mas vejam que o STF, ele não julgou, além de ser um precedente antigo, de turma, ele não julgou exatamente essa situação examinada pelo STJ. E não é à toa, né, pessoal? Por quê? Vejam que no nosso sistema, se a decisão do STJ ela é mais favorável e a matéria ela é infraconstitucional, como vamos fazer chegar no Supremo em grau recursal? Não vai caber, logicamente, habeas corpus. O habeas corpus seria somente contra a decisão denegatória, né? Ou seja, em favor do réu, e aqui a gente tem uma decisão que reconhece a tipicidade, e a tipicidade é absoluta, tá? Não é a tipicidade relativa, já vou comentar. De modo que é totalmente favorável ao réu, e o Ministério Público só teria contra essa decisão do STJ o quê? Recurso extraordinário. O problema é que a matéria é infraconstitucional e não cabe recurso extraordinário quando a ofensa ela é meramente reflexa ao texto da Constituição. Então, pessoal, por isso que a gente não vê, né, mais precedentes lá no STF, né, já que o STJ tem matado a questão.
Claro que pode, eventualmente, ter um precedente do Supremo, e a gente poderia imaginar uma ação penal originária, né? E agora a gente tem, né, o caso do Daniel Silveira, que eventualmente poderia vir a acontecer um rompimento, né? Ele tem ali, tem investigação em curso, claro que ele tem, na ação penal 1044, ele tem descumprimento de medida cautelar, mas não sei se tem algum fato de dano propriamente à tornozeleira, não veio ainda à tona. Mas vejam que, numa situação em que a decisão do STJ é totalmente favorável ao réu, numa matéria infraconstitucional, não numa constitucional, claro, que senão o Supremo que vai dar a palavra final, a jurisprudência do STJ acaba predominando, né? Por isso que o entendimento do STJ, sem dúvida, é o entendimento a ser prestigiado. Falei de atipicidade absoluta e atipicidade relativa. Atipicidade absoluta. O fato não se enquadra nesse tipo penal e em nenhum outro, ou seja, não é infração penal. A atipicidade relativa, ele não se enquadra nesse tipo penal, mas se enquadra em outro. E aí vejam que alguns alunos, e houve um quantitativo grande, pontuaram que não poderia se enquadrar no dano qualificado, o 63, parágrafo único, inciso 3º, e deveria responder pelo dano simples. Não, pessoal, não é para enquadramento no dano simples. E aí vejam que tem julgados do STJ que dizem que é necessário o animus nocende no caso do dano qualificado do 163, parágrafo único, inciso 3º. Mas, na verdade, não é só para ele. O STJ não está dizendo que é só nele que se exige o animus nocende. Ele é exigido também na figura básica e tem, né, a doutrina amplamente majoritária aqui nesse sentido de que depende do animus nocende, depende do elemento subjetivo específico. No mais, né, pessoal, embora não seja propriamente crime, nós temos o reconhecimento, claro, de falta grave na execução penal, artigo 50, inciso 2º, e tem dispositivo específico sobre o monitoramento eletrônico, 146, inciso 2º. Então, vai ensejar regressão de regime, revogação de autorização para saída temporária, de modo que sofre sanções, mas sanções na execução penal e de caráter administrativo, não propriamente, né, por meio de uma sanção penal. Fazendo um juízo crítico aqui, pessoal, eu fico me perguntando, né? Será que o cara, quando ele quebra a tornozeleira, ele não tinha intenção de quebrar a tornozeleira especificamente? Eu honestamente fico bem com o pé atrás em relação a esse entendimento do STJ. Claro que tem muito de política judiciária aqui, né? Mas fato é que a tornozeleira vai perdendo efetividade, né? A gente acha que não sabem disso. Claro que sabem, na grande maioria, né? Então, não vai dar crime, então fica tranquilo, né? O cara já vai fugir. Vejam só, o cara já está querendo fugir, então ele já está cometendo uma falta grave. Vai ter regressão se ele for capturado, né? Então o cara, não, eu já vou fugir e ainda não vou responder pelo outro crime aqui, por danificar o patrimônio público. Então, não, a inibição é bem menor, né? De modo que eu, particularmente, não é que eu pense que bastaria o dolo genérico, até em prestígio, a doutrina clássica, né? No entanto, eu penso que quando o cara ele rompe a tornozeleira, ele sabe que é um bem público, ele é cientificado quanto aos cuidados que ele tem que ter quanto a esse equipamento. Quando ele rompe, danifica, estraga, ele tem intenção de estragar. Claro que é para fugir, mas uma coisa não exclui a outra, é isso que eu fico pensando. Ele dolosamente, sabendo que ele tem que cuidar, sabendo que ele não pode danificar, sabendo que é bem público, ele vai e danifica, ainda que ele também tenha intenção de fugir, né? A partir disso, eu particularmente penso que não afasta o dolo específico de causar dano ao erário público, que não precisa ser exclusivo, mas é apenas, né, uma análise aí crítica
jurisprudência, não é o posicionamento do STJ. Deixa eu abrir aqui o nosso chat, pessoal. Exatamente, a Fernanda colocando, estava pensando nisso também. Querem fugir, quebram o aparelho. E, assim, já ia, só por fugir, já teria regressão, falta grave, então quebrar o aparelho, ou não quebrar o aparelho, dá no mesmo, né? Não tem, a bem da verdade, nenhum sancionamento. Se olhar em termos práticos, né? Claro que o juiz pode considerar isso em perda dos dias remidos, o juiz pode dosar, né? Mas, ao fim e ao cabo, né, sendo bem pragmático, né, eu penso que na prática o cara não tem né, nenhuma inibição a não quebrar a tornozeleira. Já vai fugir mesmo, então as consequências vão tudo meio de rodo, né, e a perda dos dias remidos ali, perder em 1/3 ou perder em um sexto, né? Para o cara, às vezes, ele está querendo fugir e o resto não é o mais relevante. Aqui, pessoal, a gente compartilhando os erros mais frequentes, alunos que não citaram o inciso 3º do parágrafo único, muitos simplesmente citaram 63 ou só falaram em dano qualificado, ou também, como eu disse, aqueles que não citaram o parágrafo único, esses até eu não descontei ponto, né? Mas chamei atenção, a gente tem que ser exato, né? Porque a banca não vai ser tão de boa, né? Alunos que não exploraram o magistério jurisprudencial, muitos alunos trataram por vezes acertadamente, resolveram acertadamente, mas não citaram o STJ, não analisaram, né? Portanto, o magistério jurisprudencial. Como eu disse também, teve alunos aqui que disseram, foi bem frequente, menos frequentes, mas eu também aponto, porque veio num número significativo, muitos alunos raciocinaram que não haveria o dano qualificado, mas haveria o dano simples. Erro, né, mortal aqui, porque o cara vai continuar respondendo pelo crime, não é isso que acontece. E, por fim, de outro erro, como eu falei no 63, foram os principais aqui na rodada. Na redação jurídica, inicialmente faz-se mistério ressaltar que trata-se de tema contraditório. Esse erro aqui na ênclise, né, é bem frequente. O que, com pronome aqui relativo, ele chama próclise, tá, pessoal? Obrigatoriamente. Então, a gente não pode dizer que trata-se, faz-se mistério ressaltar que trata-se de tema contraditório, né? Às vezes é algo que não agride tanto o ouvido, porque a gente vê bastante, mas o certo é que se trata de tema contraditório. Da mesma forma, o não é muito comum. Não trata-se de tema pacificado. O não, como advérbio de negação, ele chama a próclise. Próclise é a partícula, né, do reflexivo na frente. Então, não se trata, nunca não trata-se, é não se trata, que se cuida, tá? Erro muito comum. Não obstante, parte da doutrina sustentar restar caracterizado o crime de dano qualificado. Aqui, pessoal, tem gente que às vezes grava, né, de um jeito e não percebe o erro. Vejam que o não obstante, muitas vezes, ele, como conectivo, ele já vem seguido da vírgula. Não obstante, parte da doutrina sustenta que não é necessário o dolo genérico. Perfeito. O problema é que, por vezes, o não obstante, ele não é interrompido ali, ele entra no mesmo sentido do restante de uma mesma oração. Então, era o caso aqui. Não obstante, o quê? Parte da doutrina sustentar, restar caracterizado o crime de dano qualificado. Então, não poderia ter a vírgula aqui. Um outro aluno cometendo o mesmo erro, em que pese alguns operadores do direito entenderem, não pode ter essa vírgula. No mais, pessoal, aqui, embora tenha alguma polêmica nos gramáticos aí, o mais correto e o majoritário é que concorda, tá? Então, não é em que pese alguns operadores,
em que pesem, porque são alguns operadores que são pesados, aqui no sentido de pesar, a origem etimológica do conectivo, tá? De oposição, aqui no caso. Então, em que pesem alguns operadores do direito entenderem, o fato do sentenciado fugir não é elencado, aquele erro de contração aqui da preposição com artigo, não pode. O fato de o sentenciado fugir. Quando vem o verbo no infinitivo, nós não podemos fazer a contração da preposição com artigo. O fato de o sentenciado fugir não é elencado. O crime de dano ao patrimônio público, previsto no artigo 63, inciso 3º do Código Penal, exige o dolo específico. 2 erros: primeiro, que não é um 63, inciso 3º, é um 63, parágrafo único, inciso 3º, e faltou a vírgula depois do Código Penal, porque foi inserido aqui um aposto explicativo. O crime de dano ao patrimônio público exige o dolo específico. Essa é a oração básica que não teria vírgula. Porque é o sujeito, né, o verbo e o predicado, então não pode ter ali a separação. Eu estou inserindo uma explicação no meio, um adendo, um aposto explicativo. O crime de dano ao patrimônio público, vírgula, previsto no artigo 63, parágrafo único, inciso 3º do Código Penal, vírgula, exige o dolo específico. E aí um erro também muito comum são as vírgulas aqui, pessoal, quando a gente vai falar 163, vírgula, inciso 3º, e aí alguns já vão do Código Penal. Não, tem que ter a vírgula, porque é o artigo 163 do Código Penal, não o 3 do inciso 3º do Código Penal, tá? Então, é artigo 163, vírgula, parágrafo único aqui, para ficar certinho, vírgula, inciso 3º, vírgula, do Código Penal. E finalizando, sempre, né, tem algum errinho de crase aqui, nunca vai crase antes de verbo, nunca, nem de palavra masculina, nunca. Então, vejam, com vistas à solução do caso, iria crase, o com vistas chama a crase se for uma palavra feminina, que concorde no gênero feminino e também em número, né? Se for também no singular. Verbo, nunca. Então, com vistas a desafogar o sistema, esse a não pode ser craseado. Então, pessoal, com isso nós chegamos, né, no finalzinho aqui, lembrando a técnica de resolução, caso como esse, né, as 4 etapas: leitura atenta do enunciado, prestando atenção nos detalhes para fazer a tipificação correta. Num brainstorm, a gente despeja tudo. Aí a gente vai colocar dano qualificado, 163, parágrafo único, inciso 3º, dolo específico, elemento subjetivo especial, ânimos nocente, STJ, fuga, falta grave, execução penal, artigo 50, inciso 2º, artigo 146, D, inciso 2º, enfim, tudo a gente despeja, tudo que a gente lembra, e aí mesmo abrindo o código, às vezes a gente vai lá dar uma olhada, né, e aí o que a gente vai vendo que tem pertinência, a gente vai soltando, para depois organizar essas ideias, né, num texto concatenado, né, então aqui, até interessante que a questão, ela perguntava se havia crime e perguntava o tipo relacionado, né, daria para responder que não há crime, em que pese se pudesse cogitar da incidência do artigo 63, parágrafo único, inciso 3º, né, ou poderia até inverter, né? Não prejudicaria. Começando para explicar que o tipo penal relacionado com a situação fática é o 163, parágrafo único, inciso 3º. Por outro lado, não se cogita da incidência do artigo 352, porque falta violência contra a pessoa, aqui, né, era o principal para colocar em termos de tipificação. E aí a gente colocaria, né, não obstante, o fato, segundo a jurisprudência pacificada pelo STJ, não consubstancia crime, uma vez que falta o ânimos nocente, falta o dolo específico. E isso a gente só coloca em tópicos no projeto da nossa resposta para depois executá-la, tá? Seguindo à risca ali o nosso projetinho.
Ok, pessoal, com isso nós concluímos aí mais uma questãozinha discursiva das nossas rodadas aí de resolução de provas discursivas. Amanhã a gente ainda tem a resolução da sentença federal, uma ação civil pública bem interessante, caso que envolve meio ambiente, no aspecto da poluição sonora, por outro lado, envolve envolve templos afro-brasileiros, né? E questão de competência municipal, competência federal. Então, é um caso também interessante ali que a gente vai debater na aula de amanhã à noite. No mais, pessoal, cuidado com o frio aí, todo mundo bem agasalhado para tentar escapar da gripezinha e vamos em frente, né, pessoal? Coisa boa, não? O friozinho estava sentindo, era falta de uma temperaturazinha mais baixa. Queria era estar lá no sul, lá em Gramado, para pegar uma nevezinha e tomar um chocolate quente. Ok, pessoal? Grande abraço, ótima aula para vocês aí no programa Play logo mais. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.